Paz, igreja. Vamos agora acompanhar aqui a palavra de Deus, né? Que hoje eu vou pregar sobre José do Egito. E a primeira coisa que eu lembrei quando a pastora Raquel falou para mim pregar sobre José do Egito foi sobre as profecias que tanto ela quanto a pastora Raquel fazia na minha vida. Assim como José, ele tinha um espírito excelente de tudo que ele fazia dava certo, tudo que ele fazia prosperava. A pastora Raquel, tanto a pastora Cal, elas profetizavam isso em minha vida. E eu creio nisso até hoje, de que em todo lugar que eu estiver irá prosperar e tudo que eu fizer irá prosperar. E eu carrego isso cada vez mais adiante, e acredito que isso também seja para a igreja, porque essa palavra sempre veio do altar, para que nós consigamos continuar cada vez mais prosperando e vencendo, mesmo no Egito. Então, começando aqui, eu vou ler algumas partes, mas a grande parte aqui da história de José eu vou dar uma resumida. Mas começando, só para relembrar aqui, a maioria das pessoas da história de José, vamos começar aqui pelo Gênesis, capítulo 37, versículo 3. Vamos lá. Só para dar uma resumida, né? José, ele era filho de Raquel com Jacó, que nesse momento já se chamava Israel. E Israel amava muito a José, não só por ele ser filho de Raquel, mas também por ele ser o filho da velhice dele. E ele fazia questão de nunca esconder esse amor, porque esse amor que ele tinha por José era muito maior, não do que o amor que ele tinha para os outros filhos, mas é porque ele via a promessa de Deus em José. Inclusive, a gente vai passar por essas partes, no versículo 3 começa: E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que o seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Aqui, irmãos, nós vemos que os irmãos de José, eles tinham essa grande inveja, porque Israel mostrava grande amor para com José, e muitas vezes nós pensamos que quem estava errado nessa história era Israel por mostrar o amor, mas não é assim, irmãos, porque a gente não pode ficar controlando o amor que nós sentimos para o próximo. Então cabe a nós entendermos que o amor é algo maior do que nós mesmos, que o amor é muito maior do que até mesmo a quem nós amamos, que a palavra de Deus diz que o amor vem de Deus, e que é o dom maior que vem do alto. Então nós não devemos limitar o quanto uma pessoa tem que amar alguém, nesse caso como Israel amava José, porque os irmãos de José, por causa desse ódio que eles sentiam por ele, eles sofreram muito, e somente José sofreu muito por causa disso. Se eles tivessem momento para entender o quão grande é o amor, e quão bom era esse amor que que Israel tinha para com José, eles todos seriam tão prósperos quanto José. E continuando aqui no versículo 5, teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais, e disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai, Israel, e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que estivesse? Porventura viremos,
eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seu irmão, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Aqui, irmãos, começa tanto a história de José quanto o seu ministério, porque através desse sonho, os irmãos de José, eles sentiram tamanha inveja a ele, que eles planejaram matá-lo. E depois deles baterem nele e jogarem ele na cova, eles o venderam como escravo. Então José tinha tudo para achar que aquele sonho dele, que foi a causa de toda essa desgraça, que foi a causa de todo o sofrimento. Mas mesmo assim, irmãos, se a gente for ver na palavra, José, ele nunca se esqueceu desse sonho. José, ele nunca se esqueceu da promessa. E José também, ele nunca teve ódio pelo que aconteceu com ele, irmãos. Se nós continuarmos aqui na palavra, mais para frente, que ele foi vendido como escravo, ele foi para a casa do Potifar, que era um oficial do faraó. E lá, irmãos, foi quando ele começou a prosperar, não só ele, com a casa de Potifar. Aqui mostra, irmãos, a promessa de Deus para a vida de José. E como ele tinha esse espírito excelente, onde tudo o que ele fazia prosperava. Porque quando ele estava na casa de Potifar, o Potifar confiava nele tanto, pela capacidade de José, que ele entregou tudo em suas mãos. E irmãos, nesse momento que nós percebemos, porque José, ele era um forasteiro naquela terra, ele era um forasteiro no Egito, ali que era um país idólatra, e ele era o único ali que conhecia o Deus vivo, ele era o único ali que tinha uma promessa de Deus, e mesmo assim, Deus o abençoou não só ele, como ao Potifar, que estava lá com ele, e que reconheceu essa capacidade de José, essa capacidade que os irmãos de José não o conheceram. Por isso, irmãos, nós devemos sempre nos lembrar que não importa onde nós estivemos, porque nós mesmos estamos muitas vezes trabalhando como se estivéssemos no Egito, num lugar onde todos são idólatras, num lugar onde só nós conhecemos a palavra de Deus, mas mesmo assim, irmãos, não se acanhem. Aprenda como José a permanecer firme na palavra. A palavra de Deus em nenhum momento diz que José fraquejou, em nenhum momento diz que ele blasfemou contra Deus. Muito pelo contrário, ele sempre permaneceu fiel à palavra, ele sempre permaneceu fiel à promessa de Deus, irmãos. E mesmo quando a esposa de Potifar o acusou injustamente, ele em nenhum momento se levantou contra a Potifar ou contra Deus. Ele permaneceu íntegro, ele não se deixou levar pelo pecado no mundo, porque muitas pessoas no mundo se deixariam levar pela mulher de Potifar. Porém José, ele sabia o lugar dele, ele sabia quem ele era diante de Deus, ele tinha esse temor ao Deus, esse respeito à palavra, irmãos. E nós também devemos ser assim, porque é essa sabedoria que José tinha, de reconhecer quem ele é. E ele era um hebreu, talvez o único hebreu no Egito, o único hebreu na casa de Potifar, o único que conhecia a palavra. Então cabia a ele permanecer firme, para que todos aqueles que olhassem para José, não viam apenas o espírito excelente deles, mas via a promessa de Deus. José, ele conseguia prosperar em todo lugar que ele estava, porque Deus estava com ele, e ele nunca abandonou a Deus, ele nunca deixou o ódio tomar conta do coração dele, ele nunca deixou a inveja tomar conta do coração dele. E lembra-se, irmãos, que nesse momento da palavra, José ainda era escravo, ele ainda estava debaixo de um oficial, ele ainda estava longe das terras do pai dele, e quem ele tanto amava. E mesmo assim, irmãos, ele continua firme na palavra de Deus, prosperando cada vez mais. E dando sequência aqui, logo após a esposa de Potifar o acusar injustamente, José, ele é enviado à prisão, e por lá, ele mais uma vez prospera, porque os carcereiros viam nele uma grande capacidade, a ponto de entregar nele toda a responsabilidade da prisão, a ponto dele ter que cuidar dos outros prisioneiros. E mesmo assim, mesmo ele sendo escravo e prisioneiro, num país totalmente contrário ao dele, numa cultura totalmente opressora a ele, totalmente contra Deus, onde os egípcios tinham até nojo dos hebreus, ele lá dentro, ele conseguiu mostrar o quão grande era Deus na vida dele, e quão importante era a palavra dele, irmãos. E a palavra de Deus diz
que depois de um tempo de José na prisão, entram mais 2 prisioneiros, que é o copeiro e o padeiro. E em um momento, o José encontra os dois muito tristes, e ele vai e pergunta o que estava acontecendo com eles, e eles explicam, e eles descrevem o sonho que eles tiveram para José. Mais uma vez José se deparado numa situação de um sonho, e naquele momento, muitos até pensariam, foi um sonho que me fez chegar até aqui, então por que eu darei conta do sonho de um estranho? Principalmente de alguém que é um idólatra. Porém José, ele reconhecia não só o seu potencial, mas reconhecia quem ele era naquele lugar. Ele era um enviado de Deus. Ele era alguém que, por mais que estivesse sofrendo, ele reconhecia que Deus agia através de suas ações. E naquele momento, ignorando todo o trauma dele, todo tipo de agressão que ele sofreu, ele foi e ele interpretou o sonho dos dois. E interpretou de uma forma correta, tanto que disse para o copeiro: quando saíres daqui, lembre-se de mim. E por mais que o copeiro tenha demorado 2 anos para se lembrar de José, ele mesmo assim se lembrou. E só pensando que José, mesmo assim, tendo feito a vontade de Deus, ele permaneceu mais 2 anos na prisão, mas ele não permaneceu pela desgraça dele, ele permaneceu porque aquele lugar estava prosperando, porque Deus estava com ele, porque todo lugar que ele andava, prosperava, e não prosperava simplesmente por um acaso, prosperava porque Deus fazia as obras através deles, irmãos. E da mesma forma, sempre quando nós ajudamos a obra de Deus, nós não estamos fazendo com a nossa própria capacidade, irmãos. Eu mesmo aqui não vos falo com vocês com a minha própria capacidade, porque eu mesmo não consigo falar assim com qualquer outra pessoa, mas eu falo dessa forma porque eu sei que Deus me usa, e eu sei que Deus usa cada um que vem aqui para o altar, eu sei que Deus usa cada um que vai e se entrega diante de Deus, que se entrega diante da obra, porque aqui, irmãos, aqui não é um cárcere, aqui não é o Egito, aqui é um lugar de adoração, irmãos, aqui Deus está ao teu lado, então não tenha vergonha de te entregarem no altar, não tenha vergonha de entregarem o teu corpo diante de Deus, a tua vontade, irmãos, se entregue perante Deus. Uma outra coisa interessante, irmãos, que nós podemos ver que José, ele teve uma história muito parecida com Daniel, porque Daniel também muito novo foi levado para a Babilônia, e lá na Babilônia, a capacidade de Deus sobre ele, a unção de Deus sobre ele era tão grande que o povo da Babilônia não conseguia ignorar isso, muito pelo contrário, assim como os irmãos de José, eles jogaram numa cova para que ele fosse morto, mas mesmo assim, Deus estava lá com ele, da mesma forma que estava com José, Deus esteve com Daniel, para que ele saísse daquela cova e se tornasse uma grande pessoa naquela nação. Mesmo sendo uma nação idólatra, Deus usou tanto José quanto Daniel. Mesmo, irmãos, que nós estejamos no nosso serviço e a empresa onde nós trabalhamos, ou as pessoas à nossa volta, sejam pessoas idólatras, sejam pessoas de mau caráter, Deus está ao teu lado, irmãos, porque não importa o que aconteça, Deus sempre vai estar com você. A palavra de Deus diz que Ele sempre vai estar com você, e que não importa o que aconteça, se levantarem contra ti, irmãos, Deus sempre vai estar ao teu lado, e toda a malignidade vai cair por terra, porque se você permanecer fiel ao Senhor, permanecer fiel em tuas obras, a capacidade de Deus virá sobre a sua mente. Então permanecer, irmãos, cada vez mais obediente a Deus, para que possa ouvir a sua vontade, para que possa atendê-lo à sua vontade, irmãos, porque dessa forma que nós iremos prosperar, não nos voltando contra o altar, não nos voltando contra a pastora, não nos voltando contra o ministério, mas sim dando os ouvidos para o profeta de Deus, sim dando os ouvidos pela palavra que vem, sempre veio nesse altar, através das pastoras Cal e Kel, que sempre veio aqui nessa igreja, irmãos. Vamos permanecer cada vez mais firmes na palavra, irmãos, não importa a nossa aflição, não importa a nossa dor, porque a palavra de Deus aqui deixa claro que José, lá para frente, quando ele encontra seus irmãos, ele chorou, porque ele tinha muita dor. Quando ele viu os irmãos dele, ele sentiu muita dor, porque ele sabia das agressões que ele sofreu, do ódio que ele sofreu, mas mesmo assim ele se alegrou de ver
tantos eles estavam bem, enquanto seu pai ainda estava vivo. Então, irmãos, José, aqui na palavra diz que ele não carregava o ódio, ele não quis fazer mal algum para nenhum dos irmãos, muito pelo contrário, quando ele teve a oportunidade, ele trouxe eles para que eles prosperassem também, irmãos. E continuando a palavra, depois que o copeiro se lembrou dele, ele foi diante de Faraó para interpretar os seus sonhos. E nesse sonho, foi quando José, ele disse a Faraó que o Egito teria, não só o Egito, como toda a região ali, inclusive Canaã, teria 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande fome. Porém, José, ele não parou só na interpretação. A capacidade de Deus vem através dele. E logo após a interpretação do sonho, José disse exatamente para Faraó o que ele deveria fazer para resolver esse problema. E José disse que Faraó deveria pegar uma quantidade dos alimentos, uma quantidade das migalhas e do trigo e guardar para que, quando viesse a fome, ele pudesse distribuir esses trigos. Então, irmão, continuando aqui na palavra, depois de que José, ele mostra essa capacidade diante de Faraó, e o Faraó entrega a ele o cargo de governador, porque ele viu a capacidade de Deus nele, porque além de José ter interpretado os sonhos de Faraó, José fez algo que ninguém lá no Egito conseguia, que não era só interpretar os sonhos, mas como ele também trouxe a solução que Deus deu através dele para o Egito. E você pode até pensar, mas ele deu essa solução para o Egito, mas não deu aos pais deles. Mas porque Deus tinha um plano. Ele tinha esse plano para que prosperar onde José estivesse. Porque ele sabia do coração de José, que na oportunidade que ele tivesse, ele traria os seus irmãos e o seu pai para a terra do Egito, para que lá eles prosperassem. José em nenhum momento pensou só nele, em nenhum momento ele pensou só na prosperidade dele, porque ele sabia que por mais que ele tivesse sido agredido, os irmãos dele também tinham a promessa de Deus, e o pai dele o amava muito, então não tinha como, nem porquê eles os abandonarem, irmãos. Então, no capítulo 45, versículo 5, só um minuto. José já tinha recolhido todos os mantimentos do período de fartura, e já estava no 2º ano de fome. E nesse 2º ano de fome, teve uma grande fome em Canaã. Então, Israel envia os seus filhos para o Egito, e lá eles se encontram com José. E depois de vários testes que José fez para os seus irmãos, para que soubesse mais sobre o pai, para que soubesse mais da índole dos seus irmãos, chega um momento em que José se revela para ele. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, e disse ele: eu sou José, vosso irmão, e quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai, e diz-lhe: assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desça em mim e não te demores. Aleluia, irmãos. Aqui, José, ele não fala com ódio aos irmãos, mas muito pelo contrário, ele demonstra compaixão,
porque ele sabia que a fome não tinha alcançado apenas o Egito, mas também a terra de seu pai. Então, José não estava só preparando o Egito para que eles conseguissem passar da parte da fome, mas sim também para que seu pai e os seus irmãos, mesmo assim, mesmo aqueles que o odiaram tanto por causa de um sonho, tanto por causa de uma demonstração de amor, mesmo assim, José reconheceu o teu lugar, que não era através da capacidade dele, mas sim da capacidade de Deus. Então, como se tratava da capacidade de Deus vindo através dele, José, ele largou todos os traumas dele, largou toda a mágoa dele e trouxe os seus irmãos e o seu pai para o Egito, para que lá eles pudessem também usufruir da prosperidade de José. Porque, irmãos, por mais que José estivesse prosperando, ele deu ao nome de um filho dele, de Efraim, que significa prosperidade na terra da aflição. Ou seja, mesmo no lugar que ele prosperou, ele sabia que não era o lugar dele. Ele sabia que aquele local não era o local do justo, não era o local que deveria estar o povo de Deus. Mas mesmo assim, ele reconheceu a prosperidade de Deus no meio do Egito. Ele reconheceu, irmãos, que mesmo ele estando naquele lugar, Deus o usou, irmãos. E ele nos usa cada vez mais, em qualquer lugar onde nós estejamos, irmãos. Porque mesmo quando nós estamos trabalhando, e vem alguém nos importunar, e vem alguém no mundo querendo enfiar a nós os costumes do mundo, se nós permanecermos fiel à palavra, se nós permanecermos fiéis a tudo que foi ensinado nesse altar, durante todo esse tempo, irmãos, que nós temos aqui, nós vamos saber nos portar assim como José, nós vamos saber prosperar, porque a capacidade de Deus habita em nós, a capacidade de Deus habita naquele que sabe ouvir a palavra de Deus, que habita naquele que sabe ser obediente à vontade de Deus e reconhecer que Deus te colocou onde você está, irmãos, para prosperar, para ser a luz do mundo e o sal da terra, irmãos. Não é por acaso que Jesus sempre fala para nós sempre darmos a paz em qualquer lugar que nós estejamos, porque no momento que nós damos a paz, quando nós entramos no lugar, nós estamos falando diante de todos que estão ali, que nós não estamos entrando sozinhos, mas nós estamos entrando com a paz do Senhor, nós estamos entrando com a unção do Senhor em nossas vidas, irmãos. Então não vamos nos deixar contaminar pelo Egito, não vamos deixar, irmãos, contaminar pelo que o mundo nos traz. Vamos prosperar, mas sem deixar que o Egito venha trazer para nós os seus costumes, sem deixar que o Egito venha nos contaminar, irmãos, porque nós podemos ser justos em qualquer lugar que nós estivemos, porque dentro de nós está o Espírito Santo do Senhor, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, que ressurgiu Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós. Então não há o que temer, irmãos, porque nós somos herdeiros daquele que venceu a morte, nós somos herdeiros daquele que criou o mundo, nós somos herdeiros daquele, irmãos, que pode abrir o mar para você passar, que pode derrubar um gigante para você vencer, que pode destruir todo um exército. Irmãos, nós não temos o que temer, porque Deus está ao nosso lado, e através desse altar, através das pastoras Cláudia e Kel, nós sempre tivemos essa palavra de nunca nós termos medo do que há no mundo, mas sim sabermos enfrentá-lo com coragem, com essa coragem que José tinha, de nunca se entregar por inimigo, mesmo sabendo que ele estava lá como escravo, mesmo sabendo que ele estava lá como um prisioneiro, e até mesmo quando ele se tornou governante, ele continuou fiel a Deus, ele continuou fiel à palavra, ele jamais deixou que o Egito entrasse em seu coração, muito pelo contrário, em todo momento que ele estava lá para que mais o Senhor prosperasse naquela terra, para que mais entrasse pessoas de Deus naquela terra, irmãos, porque José nunca duvidou do poder que Deus havia enviado sobre a vida dele, ele nunca duvidou daquele sonho que ele teve quando ele era mais novo, daquele sonho que fez com que ele fosse agredido, daquele sonho que fez com que os seus irmãos odiassem, irmãos. Ele não deixou aquilo para trás, ele continuou se lembrando daquilo, não só ele, como assim como diz a palavra, Israel também se lembrou dessa promessa de Deus para José. Por mais que Israel, ele acreditava que o seu filho estava morto,
quando os irmãos deles vieram trazer a notícia que José vive, Israel disse: então traga-me para o meu filho, para que eu o veja antes que eu morra. E mesmo idoso, Israel já tinha mais de 100 anos, ele foi para o Egito, para que ele visse o seu filho amado José, mais uma vez. Porque, irmãos, Israel sabia dessa promessa de Deus. Ele reconheceu que o sonho que José teve lá atrás, ele sabia que esse sonho tinha vindo do alto. Ele sabia que não era uma provocação aos seus irmãos. Ele sabia que não era algo da cabeça de José, mas sim algo vindo direto de Deus, irmãos. Então, sempre que você ouvir um justo falando, assim como a pastora Kel, você dê os seus ouvidos, irmãos, porque lá tem significado de Deus, lá tem a promessa de Deus, lá tem, por mais que você não entenda no momento, se você se dobrar os seus joelhos, se você pedir ao céu sabedoria para que consiga entender, Deus vai te abençoar, irmãos, e você vai conseguir entender melhor a palavra, porque a palavra está aqui para todos, irmãos. A palavra não está aqui para só alguns de nós. A palavra que é dada no altar não é só para algumas pessoas que estão aqui hoje, é para todos aqueles que estão ouvindo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que tudo há de passar, menos a palavra. Então, irmãos, vamos permanecer cada vez mais firmes diante de Deus. E continuando mais um pouco aqui, no capítulo 50, versículo 22, que é o último capítulo de Gênesis. Nesse momento, Israel já tinha morrido, e antes dele morrer, ele abençoou os filhos de José, que é Efraim e Manassés. E algo interessante é que Israel, que antes era Jacó, se você se lembrar da história de Jacó, ele, quando nasceu, ele não era o primogênito, e sim Esaú. Mas mesmo assim, Deus tinha um plano para Jacó, e não para Esaú. Não que Deus não se importasse com Esaú, mas Deus via em Jacó um potencial para ser ele o herdeiro de tanto Abraão quanto Isaac, para ele ser o Israel, para ele se tornar a nação. E nesse momento, antes de Jacó morrer, quando José, ele vê que Jacó já está próximo da morte, ele traz os seus 2 filhos para que ele seja abençoado. E no momento que os seus filhos vão ser abençoados, Jacó, ele troca as mãos, ele põe a mão direita sobre o filho mais novo e a mão esquerda sobre o filho mais velho, e sendo que no costume deveria ser o contrário, porque primogênito era Manassés, não Efraim. E quando José vê isso, ele tenta corrigir o pai dele, achando que ele já estava cego, achando que ele já estava já debilitado. Porém, o próprio Jacó diz que ele sabe do que ele está fazendo, porque ele vê grande capacidade em Efraim. Da mesma forma que Deus viu grande capacidade em Jacó, da mesma forma que Deus viu grande capacidade em José, mesmo entre os 12, Deus escolheu José. Mesmo Esaú sendo primogênito, Deus escolheu Jacó. E mesmo, obrigado, e mesmo Manassés sendo primogênito, Deus escolheu Efraim, e mesmo Jacó, estando na sua velhice, ele reconheceu esse propósito de Deus e deu a maior parte de bênçãos a Efraim, irmãos. E continuando aqui no versículo 22, José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim da 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José aos seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e farei transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos,
e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Aqui, irmãos, mais para frente, quando Moisés ele sai do Egito com o povo, a palavra de Deus diz que Moisés retirou os ossos de José para levar à terra prometida. E você imagina, mas por que ele fez isso? Porque até mesmo quando José estava próximo da morte, ele não, e por nenhum momento, ele duvidou da promessa de Deus. Ele sabia que o Egito não era a terra prometida. Ele sabia que o Egito não era a terra onde os filhos dele iriam habitar. Ele sabia que o Egito não era a terra onde os ossos dele repousariam. Ele sabia que a promessa de Deus era real. A promessa que ele fez a Abraão, a Jacó e a Isaac era tão real que ele disse isso para os seus filhos, e eles passaram adiante até o tempo de Moisés. É estipulado que sejam mais ou menos 400 ou 600 anos de José até a saída do Egito, algo mais ou menos por aí, talvez esteja errado. Mas mesmo assim, o povo de Deus se lembrou dessa promessa. Mesmo assim, mesmo depois da escravidão, eles se lembraram dessa promessa que José tinha feito ao povo, de que ele não seria enterrado numa terra estrangeira, ele iria para a terra prometida, irmãos, porque ele mesmo sendo escravo, ele mesmo sendo prisioneiro, e mesmo quando ele se tornou governante, ele sabia que aquele lugar ele não pertencia, porque nós não pertencemos ao mundo, irmãos, porque o erro que muitas das pessoas têm é quando elas começam a prosperar lá no mundo, elas acham que aquele lugar é onde elas pertencem, elas acham que aquele lugar que é o lugar que eles acolhem, mas não é o lugar que Deus prometeu para você, irmãos. O lugar que Deus prometeu para você é estar diante dele, é estar diante da sua promessa, é você dobrar os joelhos e reconhecer o poder de Deus. Não é o mundo que te faz ter sucesso, não é o mundo que te faz ser próspero, irmãos, é a promessa de Deus em você. E José, até mesmo na sua morte, ele reconhecia isso, irmãos, de que não foi o Egito que trouxe prosperidade para a vida dele, não foi todo o ódio que tiveram contra ele que fez com que ele prosperasse, mas sim a promessa de Deus que habitava dentro dele, irmãos. E eu creio que muitos de nós temos essa promessa dentro de nós, e mesmo assim, nós muitas vezes nós nos esquecemos disso, e nós não deixamos fraquejar, nós deixamos que o mundo tenta nos fazer distrair da promessa de Deus. Mas, irmãos, vamos lembrar de como José era, vamos lembrar que José, mesmo quando ele estava preso, ele se lembrava da unção de Deus sobre a vida dele, ele se lembrava da promessa de Deus sobre a vida dele, ele lembrava até mesmo da promessa que Deus fez a Abraão, que era o seu bisavô, e mesmo assim, irmãos, José permaneceu firme, irmãos, onde qualquer um que está nesse mundo se deixaria levar, qualquer um que estivesse nesse mundo já se consideraria egípcio em vez de hebreu, mas José, ele não abandonou a sua origem, ele não abandonou quem ele era, ele não abandonou a unção de Deus sobre a vida dele, irmãos, ele continuou prosperando, porque Deus o usou, e essa é a sabedoria de José, é reconhecer quem ele é reconhecer quem ele é diante de Deus, é reconhecer a promessa de Deus sobre a vida deles, irmãos. Em nenhum momento José se considerou mais poderoso que os seus irmãos, ele se considerou alguém digno de maltratar ao outro, muito pelo contrário, toda a oportunidade que José tinha, ele demonstrou compaixão, ele demonstrou o amor, ele sempre acolheu os justos, por mais que eles o maltratavam, ele o acolhia. Por mais que os irmãos de José, quando foram comprar os mantimentos, o próprio José mandava que o dinheiro que eles usaram para comprar os mantimentos fossem colocados de volta, né, dentro do saco dos mantimentos, porque nem mesmo o dinheiro dos irmãos dele, ele queria, porque ele sabia que ele estava sendo abençoado a ajudar os irmãos, ele sabia que ele está sendo abençoado a ajudar os justos, irmãos, e por isso, irmãos, sempre quando nós ajudamos a obra, nós recebemos em dobro de Deus, porque nós estamos ajudando o justo, nós estamos ajudando essa obra, irmãos, essa obra que tanto nos ajudou, essa obra que sempre esteve ao nosso lado, irmãos, essa obra que
a todo momento demonstrou o amor para nossas vidas. Então vamos nos doar cada vez mais para a obra de Deus. Vamos nos doar cada vez mais para a palavra, irmãos, para que cada vez mais almas aceitam a Jesus e nós possamos mostrar que mesmo no Egito nós conseguimos ser fiel a Deus. Mesmo no Egito nós conseguimos mostrar o quão grande é Deus, porque assim como é traduzido o nome de Efraim, que mesmo na terra da sua aflição, você irá prosperar, porque Deus é contigo, porque a capacidade de Deus habita em vós, irmãos. Então trabalhe sempre essa sabedoria, de sempre ouvir a voz do Senhor, de sempre ouvir a voz de Deus, de sempre ouvir a voz que vem do alto, irmãos. Porque eu lembro muito bem de quando eu era mais novo, eu sempre era muito desastrado, não que hoje eu seja totalmente contrário, mas mesmo quando eu era muito novo, eu era desastrado, tanto a pastora Kel quanto a pastora Clau sempre me abençoavam a minha vida, e por muitas vezes eles usavam José como exemplo para a minha vida. Só um minuto. E esse exemplo sempre fez me lembrar que não importa onde eu estivesse, eu sei quem eu sou, eu sei que sou herdeiro de Deus, e eu sei que tenho a promessa dentro de mim. Então eu não devo deixar que o Egito tome conta da minha vida. Eu não devo deixar que o mundo venha tomar conta da minha vida. Porque desde pequeno, Deus viu, através das palavras da pastora, de que eu podia ser usado por Ele. Então eu creio que nesse poder de Deus, porque desde pequeno as pastoras sempre mostraram esse valor. Desde pequeno elas sempre mostraram que mesmo entre os 12, Deus tinha um plano para mim. Que mesmo entre os 12, que mesmo na prisão, Deus tinha um plano para nós. Então, irmãos, vamos continuar sendo fiel cada vez mais, porque Deus vê o seu valor. E essa palavra... E nesse ministério, nenhum de nós é uma pessoa sem valor. Todos nós, irmãos, temos as nossas próprias capacidades. Desculpa. Todos nós temos algo a seguir. Então, não vamos deixar o mundo tomar conta de nós. Amém. Glória a Deus. Só põe um relógio para mim ali. Parabéns. Difícil, né, Dico? Enquanto você pregava, digo, Deus foi me dando uma força ali por dentro. É esquisito explicar Deus, né? É diferente. Obrigada. Estava bonito. Ai, gente, o amor é lindo, né? Obrigada, meu amor. Que agradeço a Deus por ter colocado vocês na minha vida.
geralmente a gente não tem retorno daquilo que a gente faz, mas vocês três, desde pequenininhos, trouxeram muito retorno. Obrigada. Eu que agradeço, pastora. Sempre foi uma grande bênção, vocês na nossa vida. Sem vocês, eu não faço ideia de onde eu ou meus irmãos estaria, onde a maioria da igreja estaria, inclusive, pastora. Sempre foi uma grande bênção, a tua palavra e as tuas orações em nossas vidas. Que Deus te dê força, diga, que você possa reinar. É legal o seu jeito de pregar, é rápido, ele traz bastante informações, né? A gente não tem como dormir no seu culto. Você lembra o Subirá falando, ele é rapidinho, mas cheio de conteúdo. Abre e vê se tem papel para nós. E se vocês... Pode ser de boca. E se vocês perceberem, ele conhece bem a Bíblia, o Rodrigo. E por incrível que pareça, hoje, Rodrigo, eu tenho que colocar muito assim, som o tempo inteiro, senão eu choro o tempo inteiro, né? E eu coloco a palavra o tempo inteiro. Lógico, às vezes eu coloco outras informações, outros vídeos, outros filmes, senão você fica louco, né? Só uma coisa só. Mas eu gosto muito de deixar o tempo inteiro a palavra, né? Eu estava vendo um grande pregador de Deus, ele é internacional, e ele estava falando justamente hoje sobre José no Egito, e daí eu orei muito por você, para que Deus desse forças, para que Deus... Acho que tá bom. É o meu? Que Deus te desse forças, capacidade para lidar com toda e qualquer situação. E várias coisas que você falou chamou a atenção, que era a mesma coisa da palavra dele. E hoje nós estamos na campanha para sabermos administrar, e é o que eu mais tenho pedido para o Senhor, porque queira ou não queira, eu pensava em dupla, né, gente? Eu começava... Dá o seu microfone. Começava uma palavra, a pastora terminava, ela começava uma frase, eu terminava. Era algo tão em conjunto, e para tomar decisões também, não que eu não confie nos meus irmãos da diretoria ou os amados que eu separei para pregar, para trazer a palavra, eu confio sim, mas eles já estavam na minha vida da forma que eles estão, se esforçando, lutando. E eu tinha, assim, a pastora Clau. Às vezes ela pedia opinião para mim, e quando eu falava uma coisa, ela até fazia o contrário, eu começava a rir, eu falava assim, você está tirando base, né, mãe? Ela falava, é que quando a gente está falando, Deus vai orientando, e era incrível, nós tínhamos uma sintonia muito grande. E hoje eu tive vontade de comprar um bolo e não comprei. Um bolo para trazer para ficar... Eu a turminha que fica esperando. Acabei não comprando, tá, gente? Para tomar café enquanto a turma estuda. E nisso eu pensei, vou parar naquela loja que abriu de utilidades aqui na região. Bem grande, por sinal. E não tinha bolo lá. Que geralmente essas lojas têm, né? E barato. E quando eu entrei, eu olhei para tudo e fui andando e fui pensando, nossa, quando eu andava numa loja dessa, eu ficava eufórica. Sabe? Mesmo sem precisar de um abridor de lata, eu tinha que comprar. E a pastora, ela falava, Kel do céu, essa loja é de pobre. Eu sinto esse cheiro de plástico, eu passo até mal. Olha, parecia que eu que era mais chique, né? Mas ela falava isso. Kel, passa até mal. Parece que a gente fica mais pobre num lugar desse, comprar o que não precisa. E hoje eu fui andando, eu fui falando, meu Deus, como eu estou idêntica a ela. Eu falei, para que eu vou gastar meu dinheiro? Para que eu vou comprar alguma coisa aqui? E daí eu vi quanto é importante isso na vida da gente. Quanto isso é prosperidade. É você olhar para as coisas sem aquela necessidade de gastar, sem aquele desejo de gastar nem numa bala, nem num... Né? E você olhar com um olhar mais rico, mais José no Egito na situação. E é isso que nós viemos buscar, uma visão mais ampliada para os dias atuais. E o Rodrigo falava,
ele estava ali na casa de Potifar, ele ainda era escravo. O Rodrigo enfatizou muito bem isso. E é isso que a gente tem que olhar, que nós estamos numa circunstância difícil, nós não estamos vivendo um tempo fácil, gente. Nós estamos vivendo um tempo de mudança econômica mundial, e que temos que ter a capacidade de administrar mais do que nunca, para poder continuar reinando numa terra que não é nossa, para poder continuar podendo comer a carne, seja o contrafilé, ou seja o peito de frango, ou seja a moelinha, né? Ou seja o ovo, que é a carne não feita ainda, né, gente? É o embrião da galinha. Mas para que a gente possa se alimentar do bom e do melhor no momento de fome, no momento de dificuldade, no momento que a gente sente praticamente sozinhos nesse mundo, saber que Deus é conosco, nos dando capacidade, ainda que sejamos levados presos por amor a Cristo, mas que venhamos a prosperar no meio dessa situação. Hoje a gente vê uma nação rica como a China, é uma nação riquíssima, né? E o povo em várias cidades, não em todas, mas em várias, passando por dificuldades, né? Por situações difíceis. O povo de Deus sendo levado preso em vários países por amor a Cristo. Então, nós sabemos que vamos passar circunstâncias dificílimas como José, mas como o Rodrigo pregou, não podemos esquecer a promessa de Deus sobre a nossa vida. E o mais curioso, Rodrigo, de lembrar nessa passagem, é que José estava antes das leis de Moisés. Só ergue um pouquinho que eu estou esforçando. José estava antes, tá bom, da lei de Moisés. Não adulterar, não pegarás a mulher do teu próximo, não adulterarás, não pegar a mulher do próximo. Não cobiçar, né? Isso, tanto que Jesus, no Novo Testamento, ele amplia, né? E fala, nem ao mesmo olhai para a mulher do seu irmão. E José, no Egito, já fazia isso. Ele não olhava para a mulher do Potifar. Quer dizer que José estava vivendo um momento, não era de lei, era de graça. Sim. E é isso que nós temos que passar a entender, que um bom administrador de Deus, ele não vai ficar preso assim, eu não vou pegar a mulher do meu próximo, eu não vou invejar, eu não vou olhar. Perceba que José, representando realmente Cristo na terra, ele fez com que ele viveu uma graça. Ele não invejou, o Rodrigo frisou bem isso. Não era interessante invejar o que é dos outros para a gente prosperar. O Rodrigo frisou que ele não deitou-se com a mulher do próximo dele, e isso iria trazer uma prosperidade a José, porque o cara, eunuco, não via nada, a mulher ia colocar ele numa posição muito maior do que ele estava, entende? Então, não granjeie com as coisas desse mundo, não por legalidade, não porque não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Não é porque a Bíblia, no Antigo Testamento, está te falando isso, ou até o próprio Jesus, mas porque você está cheio do Espírito Santo, vivendo a graça, e você vive o quê? A promessa de Deus. Você não vive o mundo, o Egito, você vive a promessa de Deus. Então isso não vai ser dificuldade para você, não fazer negociação errada, né? Gente, desculpa falar esse assunto, mas eu vi um homem, um gerente, que ele foi morto na Bahia. É uma reportagem, acho que vocês viram, porque ele estava vendo toda a maracutaia dos empregados dentro da empresa. E ele estava colocando fora os ladras, né, dentro da empresa. Então, perceba que a gente está num país, numa cultura, num mundo, em que é normal fazer sujeira, gente. É normal você roubar a empresa, é normal você extorquir, é normal você
Só que nós somos como José no Egito. Para nós não é normal. Ah, mas são as leis, eu estou na graça. Então, José já representava essa graça. Ele vivenciou falar não para a mulher do Potifar. Ele vivenciou não invejar os irmãos dele. Ele vivenciou a não fazer o que era errado, a não adorar os ídolos do Egito, a viver a vida do Egito, antes mesmo que as leis existissem. Isso que você e eu estamos carregando e vamos continuar carregando para a nossa vida. A graça de Cristo, amém? A graça é a prosperidade nossa, porque o Senhor nos promete coisas maiores do que nós pedimos a Ele. É bíblico e nós vamos carregar isso conosco e trazer da nossa luta o nosso crescimento. A tua luta agora é o teu crescimento espiritual, o teu crescimento financeiro, o teu crescimento profissional. E Deus não faz isso, né, Rodrigo, simplesmente para nós, para ajudar os pobres miseráveis que estão por aí, né, precisando do alimento que nós estocamos, o alimento que nós adquirimos, a capacidade que nós estamos estocando. Rodrigo, eu tenho a impressão que nós já saímos da época dos 7 anos de guardar. Estamos chegando no finalzinho dos 7 anos de guardar. Por isso é bom você estocar o máximo que você puder de capacidade, de conhecimento, até mesmo de um dinheirinho, sabe, gente, extra. É bom você ter, porque eu creio que nós estamos entrando nos 7 anos das vacas magras, nos nossos tempos atuais. E é preciso agora a gente saber lidar com essa situação. E José prosperou no tempo das 7 vacas magras, os 7 anos. Por que que ele fez? Começou a vender o que tinha estocado, gente. E prosperou. E eu creio na nossa prosperidade. Eu creio na nossa administração. É emocionante a gente poder ainda comer, gente, num mundo que tem tanta fome. É emocionante a gente ter aonde deitar nossa cabecinha num mundo onde tantas pessoas estão sem ter onde morar, sem ter o que comer, sem ter o que vestir. E lembra, a nossa vitória também está em fazer a caridade, viu, queridos? Porque quando nós somos caridosos, igual José foi, nós também prosperamos. Vamos, venha para frente para a gente orar juntos aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Ai, o emocional mexe, dá de tudo na gente, né? Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor dos senhores. Nós não somos dignos de nada, mas o nosso Deus é o Deus que traz para nós a provisão. Aleluia. O casal que viajou, cadê a Fabi? O mundo, quando a gente sai do lugarzinho do casulo da gente, a gente vê que o mundo não é só a gente, né? E que a gente vive uma realidade no Brasil bem diferente. Bem diferente, né? É lógico que vocês foram no lugar turístico, onde a fantasia toma conta, né? Onde as coisas são um pouco diferentes do resto do país que vocês foram. É óbvio que Nova York a gente sabe que está tendo lá para cima o mesmo tanto de moradores, de estado de moradores de rua, essa é a grande verdade, né? Orlando é um lugar mais diferenciado, né? A gente sabe disso, mas mesmo assim, ao passar nos lugares, a gente percebe que o mundo é tão grande, né? E que esse Deus é tão onipresente, e que de repente a gente está num mundo tão grande e é tão importante esse momento aqui, né? Como a vida, eu falava hoje para o Augusto, cadê o Iaço? Está ali. A vida é estranha, a vida é muito estranha. A gente cria problema onde não tem, a gente deixa passar as coisas boas. É estranho, gente, a vida é muito estranha. A gente dá valores para conversas que, de repente, lá na frente não vai ter valor nenhum. E a gente sente saudade de conversas que não tivemos, que não fizemos acontecer. A vida é estranha. Por mais que a gente tente acertar, a gente percebe que só errou.
e o tempo não volta. E daí a gente tem que lidar com tantas situações que nós mesmos nos criamos. E até aquela que não criamos, como pegar uma dengue, né, Francisca? A vida é estranha demais. Aí a gente percebe o valor de Cristo na vida da gente. O valor do Espírito Santo que nos convence todos os dias a levantar e a lutar. O Espírito Santo que nos convence a ter compaixão de pessoas que nós nunca teríamos compaixão na vida. O Espírito Santo que coloca esse amor em famílias tão diferentes e nos faz acreditar que a verdadeira família nossa é a de Cristo, é que está no mesmo sangue de Cristo. É que nos faz andar para frente quando a nossa vontade é sentar e estagnar na situação que vivemos. Ele nos faz crer no impossível. Ele nos faz tocar no impossível. Ele nos faz abençoar aquilo que nós nunca abençoaríamos. E nos faz viver em graça no meio de tanta desgraça. Nos faz sorrir no meio da dor. Nos faz sentir fortes mesmo sendo traídos. Nos faz perseverar no meio da onde a gente não tinha forças para perseverar. E a gente vê o valor do Espírito Santo que nos sustenta no meio do nada. E quando a gente fala assim, eu não vou conseguir, o Senhor nos coloca em pé, aleluia. O Senhor nos coloca em pé, e é esse Deus que te coloca em pé agora, que nós vamos entregar agora o nosso coração, a nossa mente, para que Ele possa nos dar o dom de administrar, o dom de crescer, o dom de fazer acontecer. Oh, pastora, você não sabe a minha dificuldade. Olha, queridos, eu não sei e talvez eu não sobreviveria na tua dor, assim como você não sobreviveria na minha dor. Mas juntos em Cristo, mesmo no cárcere, mesmo na casa de Potifar, mesmo no poço, vamos lembrar que Deus nos colocou uma túnica colorida. E pelos estudos, essa túnica colorida, ela tinha mangas, significando que nós estamos num propósito de Deus para reinar, e não num trabalho que talvez nós seríamos colocados junto com os nossos irmãos. O Senhor nos colocou para reinar, reinar dentro da prisão, reinar na casa de Potifar, reinar em favor da nossa família, reinar em favor do reino de Deus. E é nesse propósito que nós vamos dar um passo após o outro. E agora você vai orar. E você vai colocar diante de Deus, Senhor, talvez nem eu saiba qual é o teu propósito para a minha vida, mas eu sei que tem uma promessa tua para mim. Além da promessa do novo céus e da nova terra, eu sei que o Senhor tem uma promessa para a minha vida, seja para levar minha família diante do teu reino, seja para alimentar a minha família nos teus propósitos, seja para abençoar a vida de um profeta, seja para abençoar a vida da minha igreja. Eu sei que o Senhor tem um propósito para a minha vida, eu não sei qual é, mas sei que estou aqui de coração aberto, enfrentando as dores, os traumas, a solidão, os medos, o choro, o frio, as angústias que aparecem, mas eu estou aqui posicionado como um José no Egito, crendo que tu és o meu Deus, que tu és o meu Senhor, que a integridade e o caráter que tem em mim, ele vem do teu coração, meu Deus, independente das circunstâncias, aleluia. Oh Senhor, meu Deus, nós estamos aqui unidos para que o Senhor nos capacite para te adorar, nos capacite para realizar as boas obras. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados diante dos teus pés, para conseguir de ti, Senhor, a capacidade de levar a igreja, a capacidade de levar o lar, a capacidade de trazer os amigos diante da tua presença, a capacidade de sustentar financeiramente a casa. Oh meu Deus, em especial eu peço pela Subimos com Jesus. Pai, me machuca tanto
Pensar que a igreja da Dutra está fechada, as portas, meu Pai. Oh Deus, capacita alguém entre nós para erguer aquela igreja novamente. Oh Senhor, assim como as outras casas subimos com Jesus, que estão fechadas durante a semana. Oh Deus, nem se for para fazer um trabalho social, não precisa ser o culto do piripimpim, o culto do costume, o culto do ritual, mas talvez um lugar de atendimento, um lugar de socorro, um lugar de pronto-socorro para atender crianças, para atender mães solteiras, para atender pessoas, Senhor, que estão fugindo de situações abusivas. Oh Deus, um lugar onde o teu profeta, a tua profetisa vai colocar as mãos, Senhor, sobre os carentes, alimentar os famintos, Senhor, vestir os que estão nus, meu Pai. Oh Deus, eu não estou querendo o culto do ritual, porque isso, Senhor, a igreja já tem. Eu quero, Senhor, um trabalho evangelístico, um trabalho de ajuda, um trabalho, Senhor, de afrontar o inimigo no tete a tete, corpo a corpo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, meu Pai, fecha a boca daqueles que saíram do meio nosso e tem nos amaldiçoado e tem feito, Senhor, da boca deles um projeto contra nós, que eles agora sintam-se envergonhados, meu Pai, sintam-se envergonhados por estar desejando que a palavra deles cumpra, a palavra onde declararam a nossa derrota, onde declararam a nossa vergonha. Meu Deus, que essa invocação contra nós, esse culto ao demônio contra nós, fique agora derrubado, aniquilado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, e não venha atingir nenhum de nós, e não venha atingir nenhum do rebanho, mas que sejamos agora repletos do poder do teu Espírito Santo, repletos da tua graça e da tua misericórdia. Deus, abençoa todos. Todos vieram de longe, todos vieram de uma distância muito grande, para que juntos invocarmos o teu nome e recebemos a tua orientação e a tua graça. Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo que todos aqui presentes receba agora a unção, meu Pai, para conseguir administrar, para conseguir crescer, Senhor, na vida intelectual, em favor da tua glória, em favor do teu reino. Capacita, Senhor, desde a pequena moeda, desde os afazeres domésticos do dia a dia, no trabalho, no ministério, nas conversações. Senhor, coloca sobre o teu povo o dom de administrar, a capacidade de administrar, Senhor, que eles possam entender e fazer aquilo que é melhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, orando eu percebi, Deus falou na semana passada do orvalho, que nós recebemos quando nem esperamos, de uma maneira muito sutil da parte de Deus. Hoje o Senhor falou também sutilmente na palavra, que a gente tem que prosperar em momentos de dificuldades, né? Não se desanimar porque está num momento difícil, não desanimar porque você está numa situação que aparentemente é como de um escravo numa terra estranha, mas para que a gente persevere na nossa unção e graça, para que você continue crendo no Senhor, mesmo quando tudo parece ruim e como tudo parece contrário. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Já que está tudo junto, aí não precisa agarrar, abraçar, pegar, mas fala para o teu irmão que ele seja abençoado em nome de Jesus. Para quem está à sua volta, que foi bom ter visto essa pessoa que está aí, ó. Foi bom ter visto. Deus te abençoe, querido. Foi bom você estar aqui. Aleluia, Jesus. Seja abençoado, pastor Mário. Seja abençoado a todas. Subimos com Jesus, em nome de Jesus. Sejam abençoados. Aleluia. A turma que está aprendendo a tocar tem que ser abençoada em dobro hoje, né, gente? Amém, em nome de Jesus.
para que consigam tocar para a irmã Lúcia, quando ela canta, para a irmã Fabiane, um tocar para o outro, né, gente? Vocês têm que um tocar para o outro em nome de Jesus, amém? Estava tudo muito bonito, eu sei que tudo é muito difícil, é bom quando eu estou e ao mesmo tempo é difícil, porque a minha figura reflete a dupla, então fica muito difícil e ao mesmo tempo é bom, eu entendo vocês. Mas junto nós estamos vencendo, passando mais essa etapa em nome de Jesus.